615. Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá, Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com tudo. 6 horas em ponto. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Ateia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas sobretudo para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Começa agora o programa espírita Vida e Luz. Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Muito bem, meus amigos, uma ótima noite aos nossos queridos ouvintes da 104 FM, a nossa rádio Propriá FM 104,9. A partir de agora nós estamos de volta aqui à rádio, a emissora, trazendo mais uma edição do programa Vida e Luz, programa do Centro Espírita Amor e Redenção, todas as segundas-feiras, a cada 15 dias, sempre nesse mesmo horário, das 18 às 18h30, nós estamos aqui trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem edificante, uma mensagem que Jesus veio trazer e a gente transmite a vocês na visão da doutrina espírita. Boa noite aos nossos queridos amigos que já estão aqui no estúdio. O nosso querido irmão José Alves cumprimenta a todos. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, professor Fernando Pimentel. Boa noite, ouvintes da Propriá FM. Hoje temos uma noite especial porque com a gente também aqui teremos a participação dos nossos queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Nosso Lar, que está completando o aniversário durante esse mês de abril, e a gente vai conversar daqui a pouquinho com o irmão Carlos, mas já vai cumprimentar os ouvintes. Boa noite, irmão Carlos. Ouvintes da 104 aí, muita paz para todos. E o nosso querido amigo Anilton Dantas, e cumprimenta os nossos ouvintes. Boa noite, Anilton. Boa noite, meus queridos irmãos e ouvintes da 104. Que Deus abençoe a todos. É isso aí, meus queridos. A partir de agora está no ar o programa Vida e Luz, e a gente traz a nossa mensagem de abertura de hoje. Mensagem de vida e luz. Vida e luz. Para sua reflexão. Do livro Paz e Renovação, o Chico Xavier recebeu do Espírito Benfeitor Emmanuel, e a gente repassa essa mensagem que tem o título Decálogo da Desobsessão. Não permita que ressentimento ou azedume lhe penetrem o coração. Abençoe quanto lhes censuram a estrada, sem criticar a ninguém. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. Nunca se sinta incapaz de estudar e aprender, sejam quais forem as circunstâncias. Esqueçamo-nos para servir. Do benfeitor André Luiz, para a gente aproveitar essas 10 opções de comportamento e inserir no nosso dia a dia, na nossa vida. Não é, irmão José Alves?
Boa noite, vamos para o Livro dos Espíritos, continuar o que a gente já veio desde a semana passada trazendo para os nossos queridos irmãos. No livro a gente iniciou a semana passada no capítulo 3 do retorno da vida corpórea, a vida espiritual. Tratamos do tema a alma depois da morte, e dando continuidade, hoje vamos para a separação da alma e do corpo. E para começar a explorar a mensagem que Kardec codificou no tema separação da alma e do corpo, a questão 154, Kardec pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Os espíritos respondem: não. O corpo sofre frequentemente, mas durante a vida que no momento da morte, mais durante a vida que no momento da morte. Neste a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. A notinha Kardec diz que na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Extraímos o que dessa primeira passagem aqui do nosso programa de hoje, professor? Lembrando que o morrer é consequência do nascer. Quando nascemos, nós nos engajamos ao corpo, ligando o nosso corpo perispiritual, célula a célula do corpo físico. Ora, quando do ato do desencarne, as células do corpo perispiritual vão sendo desligadas das do corpo físico. Se dá o óbito pela velhice, esse desgarramento se torna de uma maneira muito mais fácil. Então a morte é muito mais natural. Irmão Zé. Alguns autores espíritas afirmam que a doutrina veio matar a morte. E é a grande verdade. Nesta questão, os espíritos afirmam que nós sofremos muito mais durante a nossa trajetória na carne. Mas o medo que se tem da morte faz com que seja um dos momentos mais temidos por todos nós. Nós que não compreendemos esse mecanismo da vida, porque a morte é apenas um estágio que o espírito passa. Então a verdadeira vida está na pátria espiritual. Aqui é só um experimento. Por isso que tantas pessoas sofrem tanto durante a vida. Conhecemos pessoas que desde o seu nascimento até o fim dessa existência física foi num leito de dor. É tanto que muitos chegam a um ponto da existência que desejam morrer, porque já não suporta mais tanto sofrimento. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente vai procurar viver de maneira saudável, aproveitando a vida como uma oportunidade de aprendizado e encarando a morte como uma continuidade da vida. Eu confesso que eu não pedi para morrer não, mas lendo no início dos estudos, fiquei muito feliz quando vi essa afirmativa aqui de que não há sofrimento, né, no desencarne assim. Mas aí quando voltei lá no centro, que fui perguntar ao irmão Zé, aí já deu uma murchada, porque ele disse: mas preste atenção que é no esgotamento dos órgãos, de forma natural, mas se a gente não se comportar da forma que deve ser, um comportamento decente, se a gente não conseguir cumprir o que a gente deixou determinado no plano espiritual, a gente pode sentir dores, e muitas dores também, não é, irmão Zé? O professor Fernando explicou muito bem que na união do espírito ao corpo há todo um processo, né, para que a gente possa exercer as nossas funções na matéria. No caso oposto, que é o caso da morte do corpo, precisa haver essa desagregação. Então existem dois tipos de morte: a morte à vista, que é essa morte instantânea, né, abrupta, que pega o espírito de surpresa, e tem a morte a prazo. Quando acontece a morte a prazo, há esse esgotamento, como foi feita a comparação com a lâmpada que se apaga por falta de gás. Então o corpo também, por falta
de fluidos, por falta de energia vital, ele vai falecer. Pode ser uma transição suave, mas no caso de uma morte abrupta, né, aquela morte que pega a gente de surpresa, com certeza que há um sofrimento maior, porque este corpo ainda está cheio de energia, cheio de fluidos, e é preciso que haja todo esse desligamento para que o espírito se liberte. E ainda tem também aquela questão do apego material que o ser humano conserva aqui na Terra, e que também na hora desse desencarne ele pode implicar em muito sofrimento. A gente dando sequência aqui, na questão 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. E vem uma outra pergunta: a separação se opera instantaneamente por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? O senhor praticamente explicou agora pra gente, mas Kardec traz muitos detalhes aqui na nota em relação a essa questão. E aqui ao final ele diz que essas observações de como há esse desenlace, que é o termo que ele mais gosta de usar, é o desenlace, né, do perispírito em relação ao corpo. Ele diz que essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito mais penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Eles se apresentam entre alguns suicidas, por exemplo, que é uma das formas mais abomináveis que a lei de Deus mostra pra gente, é o ser humano retirar a sua própria vida. Professor cientista Fernando Pimentel? Nós sabemos que a morte não passa dessa libertação dos laços carnais. Ela é o retorno à vida mais livre e mais intensa. Já dissemos que, ao contrário da reencarnação, a perda dessa vida significa a liberdade. Por isso, morrer é menos penoso do que renascer. Entretanto, a morte, quando se dá de forma abrupta, seja por acidente, seja por suicídio, as ligações do corpo espiritual com o corpo físico ainda são muito intensas, porque é a soma dessas ligações que vai determinar a maior ou a menor dificuldade do desligamento. Ora, o suicida em plena vitalidade, ainda sem ajuste no seu fluido vital, de modo a ir perdendo a sutileza da ligação. Por isso o sofrimento deles sempre, via de regra, é maior. Dando continuidade na questão 156, Kardec pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica? Os espíritos respondem: algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. Para isso, não necessita da alma. Se perde a vida antes da vida orgânica se exaurir. Também, não é, irmão José Alves? Como uma forma de consolar, principalmente aqueles que perderam seus filhos ainda crianças, é bastante comum. A criança, no momento derradeiro, o espírito vai muito antes que o corpo morra. Então, no susto, o espírito já sai. E aquilo que a gente imagina que seria um grande sofrimento para o espírito nesse momento derradeiro, não é. Ele já está em outro plano. Quer dizer, o corpo, quando recebe um impacto, no caso de um acidente, por exemplo, o espírito já não está mais ali. Então, isso mostra a grandeza divina para com todos nós. Pegando esse gancho, eu achei um exemplo também muito interessante que o senhor colocou para a gente em relação a essa questão da grandeza divina e de como Deus poupa aqueles que são injustiçados também. Quando o senhor exemplificou essa questão daquela história do escravo que ia para o tronco de forma desnecessária e, ao ser açoitado, a sua alma já tinha se desprendido do corpo, exatamente para ele não carregar aquelas dores, aqueles sofrimentos. Exatamente. Deus
Deus é misericordioso com todos nós. E todos aqueles que sofrem algum tipo de injustiça recebem esse auxílio divino. Eu quero só ainda reforçar em relação à questão anterior, desligamento da alma do corpo, que tudo isso está sintonizado com os ensinamentos do Cristo. Cristo disse que onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Então, quando nós nos apegamos demasiadamente às coisas, essas coisas dificultam a nossa saída daqui. Então, é um dos laços que prende o espírito à matéria e que causa grande sofrimento, são esses apegos materiais. Na questão 157 tem mais uma pergunta para a gente ouvir o irmão Anilton Dantas cantar para a gente logo a seguir. E o irmão Carlos participar do programa também. Na questão 157, no momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar. Resposta dos espíritos. Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para o romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegrar-se por antecipação da situação de espírito. Mais ou menos o que o professor Fernando já colocou pra gente aqui, inclusive dizendo que ela fica feliz ao saber que vai estar chegando esse momento. Vai estar livre porque, é como o senhor falou, está sendo liberta. É isso que faz o morrer do corpo ser muito mais feliz do que o nascer para a alma, porque ela está voltando para a sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, e quando vem na reencarnação, vem para as amarras do corpo. Nós estamos ao vivo aqui na 104 FM e agora vamos ouvir música. Já já o irmão Carlos vai fazer um convite a todos vocês para participar das comemorações do aniversário do Centro Espírita Nosso Lar. O que é que temos hoje pra gente? Hoje nós vamos ouvir Ouço Deus, do grupo Acordes. Uma boa noite a todos e vamos apreciar a música, né? Vamos sim. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Sinto Deus no lamento de pobres mortais. Que Jesus abençoe a todos. Meu amigo, irmão Anilton Dantas, muito obrigado, mas fique aí, viu? Já vá virando a página aí que a saideira vai ser com o senhor. Vamos conversar com o nosso irmão Carlos. Eu já ia dizer Carlos de Claro, é o costume. Pode ser, irmão Carlos? Pode ser. Pode ser. Já é, né? Já é. Já é, né?
tem problema não. Irmão Carlos, meus queridos amigos ouvintes, ele é o dirigente do Centro Espírita Nosso Lar, que também está localizado aqui em Propriá, nossa cidade, tem feito um trabalho maravilhoso. E esse mês é um mês de comemoração de 30 anos do Centro Espírita, o primeiro Centro Espírita da nossa cidade, irmão Carlos. Kardecista, sim. Kardecista, sim, né? E aí o senhor está aqui hoje nos dando o prazer da sua presença para fazer um convite e passar uma programação em comemoração ao centro. Fique à vontade, o espaço é todo, senhor. Uma boa noite para todos os ouvintes da 104 FM. E no mês de abril, o Grupo Espírita Nosso Lar estará completando 30 anos de trabalho na nossa cidade. Trabalho voltado ao esclarecimento do Evangelho de Jesus, nos mostrando compromissos, através de estudos e através da prática, o que o Mestre tem pedido que nós assim o façamos, né? E a programação para este mês começou no dia 6, com o tema A Importância da Mulher no Movimento Espírita, facilitador Anselmo Mota de Santana, do Educandário Espírita Expomim Maria Yolanda. Ele é o coordenador dos trabalhos daquela casa, Nossa Senhora de Lourdes. No dia 13, o tema será o Livro dos Espíritos. O facilitador de Genal Rezende, que coordena também os trabalhos da outra casa, Fonte de Luz, Grupo de Fraternidade Fonte de Luz. Dia 16 será, no domingo, a nossa facilitadora Maristela Mendonça, com o tema O Trabalho Espírita, Desafios e Compromissos Assumidos. Onde na segunda-feira a nossa casa completará 30 anos de existência. Dia 20, com o tema Tentação, facilitador Euler Prado Rocha, do Grupo Espírita Tobias Barreto, em Aquidabã. Dia 27, As Moradas, com o facilitador José Alves, do Grupo Espírita Amor e Redenção. Mas seria interessante a gente falar um pouco da fundação dessa... Com certeza, fique à vontade. Dessa casa, né? Essa casa que não é por incrível que pareça, mas as outras duas casas foram derivações dessa casa, né? Que foram ex-dirigentes, ex-frequentadores que passaram, né, Zé Alves? Pelo nosso lar, né? Por incrível que pareça, né? E a gente percebe que o fundador do Grupo Espírito Nosso Lar foi São Antônio Gonçalves, um irmão batalhador dedicado à causa de Jesus, que trouxe essa proposta e, graças a Deus, ela até hoje tem persistido em nossos corações. E como eu falei inicialmente, nós estamos lutando para tentar colocar em prática o Evangelho de Jesus em nossos sentimentos. Não tem sido tarefa fácil. Isso porque a doutrina espírita tem como ponto essencial, como objetivo primordial, a transformação da humanidade. E não se transforma de uma hora para outra, não se transforma, não sei, com dedicação, com esforço. Tem que ter vontade para tudo isso ocorrer. E nós estamos, né, lutando nessa comunidade, juntamente com mais 2 grupos, que estamos fortalecendo a teoria e a prática espírita nessa comunidade. Tarefa que nós sabemos que não é fácil, mas não existe outro caminho, né? Quando foi abordado a questão aí do deixar o corpo, né, das dores, a gente vamos perceber que tudo isso está proporcional à nossa própria evolução. O que nós fazemos? O homem de bem sofre menos. O homem que volta da prática do mal, ele sofre mais, porque ele simplesmente está colhendo o que plantou. Deus é injusto? Não. Deus criou leis, e as leis, elas estão sendo inseridas em cada um de nós. Cada um vai simplesmente colher, né, aquilo que plantou. E depois de muitos anos, né, de dedicação de São Antônio, que ele tinha um cuidado muito grande, ele será homenageado por pessoas que talvez ele não teve a oportunidade de conhecer. E que talvez outros que conviveram com ele talvez não perderam a oportunidade de estar mais próximo, né, ligado a ele. Mas isso faz parte dos nossos valores.
O importante é que o Espiritismo Propriar, ele está vivo na comunidade. E nós não temos assim a preocupação em criar quantidades. Mas já diz André Luiz que o importante é a qualidade. E a qualidade só se adquire com conhecimento. Aí, mas por que qualidade? É a qualidade financeira? Não. É a qualidade intelectual? Não. É a qualidade na convicção, na proposta de Jesus. Porque esses ficam difíceis. Ficam difíceis de serem realmente enganados por outras pessoas. Além da evangelização que o Centro Espírita Nosso Lar desenvolve dentre as suas atividades, vocês também têm um trabalho assistencial a alguns irmãos aqui em nossa cidade. Pode falar dele um pouco? Nós temos, a programação da nossa casa durante a semana. Na terça-feira nós temos a sessão de educação da mediunidade. E muitas pessoas confundem que quando a parte da educação já diz que é adquirir conhecimento necessário para como você conversar, tratar os irmãos que desencarnaram usando os corpos, que não são dele, de outros meios. Na quarta-feira nós temos um trabalho social voltado à sopa que nos é fornecido. A partir de 1h30 nós estamos lá e é atendido mais ou menos na faixa de 50 a 60 pessoas por tarde, toda quarta-feira. A quinta-feira, antes de nós doarmos a sopa, é feito um trabalho de esclarecimento voltado ao Livro dos Espíritos, que nós estamos toda semana, e temos a parte cultural que está aos cuidados do nosso irmão Anilton, Dia de quinta-feira temos as palestras públicas, às 20 horas, destinada a passar orientações a partir daqueles que falam e daqueles que estão ouvindo. No sábado, nós temos a evangelização da criança a partir das 15 horas da tarde, que está aos cuidados da nossa irmã Necila com o esposo Sérgio Souza, A irmã de Anilton são responsáveis por esse departamento. Também são responsáveis por um coralzinho bonitinho que tem, rapaz? Da garotada, E nós temos lá o coral Antônio Gonçalves Silva, em homenagem a São Antônio, que foi o fundador, da nossa casa, no dia 17 de abril de 1987. Mas ele começou o trabalho do movimento a partir de 86. E no sábado à noite temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir das 20 horas, que no momento nós estamos dando o Livro dos Meios, E para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos, os presentes aqui, os ouvintes, e fazer um convite para ouvir as propostas que tem as casas espíritas. O espiritismo é uma religião, é uma ciência, é uma filosofia séria. E é preciso que nós assim encaremos com seriedade. Não vamos dar ouvido àqueles que não sabem o que falam. Antes de falar, é bom que nós venhamos analisar e questionar. E a gente vê que grandes sábios da humanidade, eles nos dizem palavras interessantes, E é preciso que nós venhamos a acolher elas. O próprio Jesus nos diz sabiamente: conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Façamos isso. É um apelo que eu faço a todos nós. Muito obrigado e muita paz para todos. Obrigado, senhor, pela presença. Parabéns pela condução, pela continuidade do trabalho de São Antônio no centro, e a integração espírita manda de que o senhor, à medida de que achar necessário, use esse programa, porque o espaço é de todos nós. Muito obrigado, viu? E pra gente finalizar o programa, agradecer aqui, mandar um abraço pra Dona Rose, do Seu Sincero da Caçamba, que tá ouvindo, Dona Neném, Nayane, ouve a gente, e Nicaele, lá no Conjunto Santo Antônio. Um abraço pra Dona Carmelita, lá na Rua da Palma. Meu querido amigo Jonathan, John, Cristiane, Messias, lá no Lagamar, também tá ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência, e a gente finaliza o programa de hoje ouvindo essa música linda. É a música preferida do irmão Zé Alves, viu? Quanta Luz, ao vivo, na voz do nosso querido amigo e irmão Anilton Dantas, que encerra o programa de hoje. Obrigado, Anilton. Um abraço e boa noite para você que ouve a 104 FM. Um abraço, Beto Sade. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração.
quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Tá aí o nosso irmão Arilton Dantas finalizando o programa pra gente. Não posso esquecer de mandar um abraço pra dona Edna, nossa vizinha aqui que tá na sintonia. Meus irmãos, até o próximo programa, daqui a mais 15 dias tem mais Vida e Luz para você. Boa noite.